Todos nós temos nome e sobrenome. E o nome e sobrenome são formas de identificação. Nós somos identificados primeiramente pelo nosso nome. Depois, o sobrenome, ele indica a pertença a uma família. E quando acontece de ser um sobrenome de uma família tradicional, de uma família, às vezes, que tem muitas posses, uma família mais rica, esse nome também serve como, o sobrenome também serve como uma identificação. São as formas que nós somos identificados na sociedade, na família e também entre nós. Mas na segunda leitura, nós ouvíamos uma coisa muito importante, que às vezes nós não nos damos conta disso. O significado, a importância desta segunda leitura e daquilo que diz o apóstolo quando fala: nós somos filhos de Deus. O que significa ser filho de Deus? Não é apenas um título, não é apenas uma palavra colocada de uma forma qualquer, de uma maneira qualquer. É algo que toca a nossa existência. Porque nós não somos todos da mesma família, nós pertencemos a famílias diferentes, nós não somos todos do mesmo lugar, nós viemos de lugares diferentes, até de cidades diferentes. Nós não nos conhecemos, a maioria de nós não se conhece intimamente, proximamente. Mas essa palavra toca a nossa existência. Se nós estamos aqui, é porque nós somos filhos de Deus. Porque em algum momento da nossa vida, nós nos tornamos filhos de Deus pelo batismo. O batismo é aquilo que nos faz filhos de Deus, não é simplesmente um sacramento, não é simplesmente a introdução numa comunidade, a apresentação a uma comunidade, é muito mais que isso. Algo na nossa existência se transforma a partir do batismo. Daquilo que não éramos, nós passamos a ser. Então nós nos tornamos filhos de Deus pelo sacramento do batismo. E é esse sacramento que nos faz entrar na comunidade igreja, na igreja de Deus, na igreja de Cristo. Não simplesmente na paróquia onde eu participo, mas eu faço parte da igreja de Cristo por causa deste batismo, deste sacramento que foi recebido. E através deste sacramento se abre para mim a possibilidade, as portas da salvação. Somente no nome de Jesus, ouvimos na primeira leitura, se encontra a salvação. Somente no nome de Jesus e em nenhum outro nome se chega à salvação plena, oferecida de forma gratuita como grande dom da parte de Deus no mistério da cruz. Este é o mistério da nossa salvação. Esta é a realidade que toca a vida, a existência, a história de cada um de nós que aqui se encontra. Somos filhos de Deus. Mas a simples menção desta palavra, ou simplesmente dizer que nós somos filhos de Deus, ainda não resolve todas as coisas. Porque nós precisamos caminhar como filhos de Deus. Nós precisamos viver como filhos de Deus. Nós precisamos agir no mundo como filhos de Deus. E aí está o grande problema. Aí está a grande pergunta. Será que nós vivemos como filhos de Deus? Será que o nosso dia a dia, a nossa caminhada, a nossa presença na realidade do mundo é a presença de pessoas que vivem como filhos de Deus? Porque para ser filho de Deus, nós precisamos nos deixar educar pela palavra de Deus. Este é o grande problema dos tempos atuais, ou pelo menos um dos grandes problemas dos tempos atuais. Pessoas que querem ser cristãs, pessoas que querem ser católicas, mas não querem se deixar corrigir pela palavra de Deus. Na família, o pai e a mãe são responsáveis não simplesmente pela criação dos filhos, mas pela educação dos seus filhos. E educar significa dar uma direção a esta criança, dar uma direção na vida,
na história dessa criança, apresentar a esta criança um caminho que seja seguro. Às vezes os pais estão muito preocupados em educar seus filhos para as coisas do mundo. Tem tempo para tudo aquilo que são as coisas do mundo, mas tem muito pouco tempo para educar os seus filhos na fé, nas coisas de Deus. É quase como que uma terceirização da fé, dizendo, não, isso é trabalho da catequese. Não, não é trabalho da catequese. Quem passa a fé aos filhos não são os catequistas. Quem passa a fé aos filhos são os pais. É a família, a primeira responsável por transmitir, por educar as crianças na fé. E o que significa educar na fé? Significa corrigir, significa saber dizer sim ou não quando é necessário, significa apontar uma direção. Mas o mundo que nós vivemos cada vez menos está propenso, está disposto a esta forma de educação, porque nós estamos sendo quase que bombardeados todos os dias com a ideia de uma liberdade que não conhece responsabilidade, uma liberdade que não conhece limites, uma liberdade que não se deixa corrigir. Quem é Deus para corrigir a minha vida? Quem é a igreja para me dizer o que é certo, o que é errado? O que serve esta palavra escrita há mais de 2000 anos para dizer nos nossos dias aquilo que está certo, aquilo que está errado? Às vezes queremos ser católicos apenas da simples participação numa celebração, e ainda mais, eu quero que essa celebração me alegre, eu quero que essa celebração encha a minha vida de alegria, mas eu não quero que a palavra de Deus mexa na minha vida. Eu não quero que a palavra de Deus me eduque. Eu não quero que a palavra de Deus me diga o certo ou o errado. Eu quero que a palavra de Deus seja interpretada segundo as condições, os posicionamentos da cultura, das ideologias do tempo presente. Quantas vezes isso está acontecendo? E quantas vezes a igreja, agora que está chegando cada vez mais essas situações, até processos para dizer, vocês podem fazer isso ou vocês não podem fazer aquilo, porque todos nós temos direito. Mas aonde fica a responsabilidade? Aonde fica o compromisso do testemunho da vida? O bom pastor é bom não simplesmente porque acolhe, porque abre os braços para receber. Acolhida se tornou uma palavra de ordem. Precisamos acolher, sim, precisamos acolher, mas precisamos acolher e também formar, indicar o caminho que deve ser seguido. Este é o papel do bom pastor, e o bom pastor é Cristo, conforme nós ouvíamos na oração inicial da missa. O bom pastor é Cristo. O bom pastor é Cristo que nos mostra a verdade. Ele é o caminho e a verdade. Então não adianta querer ser cristão, católico, se nós não estamos dispostos a nos deixar corrigir pela palavra de Deus. Se nós não estamos dispostos a mudar na nossa vida aquilo que não é coerente com a palavra de Deus. Isso não é cristianismo, isso não é catolicismo, isso não é fé. Isso não é fé, é uma ideia vulgar sobre Deus, uma ideia passageira sobre um Deus que está distante e não presente na vida. É a ideia de um pastor que simplesmente vai caminhando, mas que não corrige as suas ovelhas, que não aponta o caminho, que não aponta a direção. E isso não é a fé, isso não é cristianismo. E cada vez mais parece que nós vamos nos afundando nessas situações, e parece que nós queremos cada vez mais que isso se instale. Que risco! Porque o bom pastor não está preocupado com a quantidade das ovelhas, mas o bom pastor está preocupado em saber se as ovelhas estão no caminho certo
para o céu, para a vida eterna. O trabalho do bom pastor não é simplesmente dar um alimento passageiro às suas ovelhas, mas o trabalho do bom pastor, que é Cristo, é levar o rebanho às portas do céu, para o banquete definitivo. Este é o caminho do bom pastor. E por isso a palavra de Deus, ela vem ao nosso encontro, não simplesmente como uma palavra passageira, mas como uma palavra que nos corrige, que nos exorta, que nos incentiva, que nos alimenta, que nos fortalece para o combate cotidiano da vida, para as coisas reais da vida, para as dificuldades, para os problemas, para tudo isso. E exatamente por isso é uma palavra que nos chama à conversão. Não é uma palavra que nos deixa tranquilos, parados. Não é uma palavra que nos deixa estagnados como água parada. E olha que água parada dá dengue. E tem muito cristão dengoso. Cristão dengoso porque qualquer coisa que se fala, isso me ofende. Isso é uma palavra muito dura. Então eu vou procurar uma outra voz, uma outra igreja. E tem muita igreja por aí, e tem muitos falsos pastores por aí, que falam coisas segundo aquilo que agrada o auditório. E a comunidade, a assembleia, não é um auditório. São cristãos, são pessoas que precisam da palavra, da verdade da palavra. São pessoas que precisam do alimento da palavra e da Eucaristia. E precisam disso para iluminar a sua vida. Não é uma plateia que fica aplaudindo qualquer coisa, que fica buscando um bem-estar simplesmente. Mas é uma comunidade que se reúne para se deixar iluminar pela palavra de Deus. E uma vez que a nossa vida está iluminada pela palavra de Deus, nós somos chamados ao testemunho, à vivência daquilo que nós ouvimos. E é o bom pastor, o Cristo, que nos conduz nesse caminho. Tenhamos este desafio, essa coragem de nos deixar corrigir por aquilo que a palavra nos indica. Não sejamos medrosos ou pessoas que ficam cheias de melindres nas coisas, porque a palavra me ofende, porque a palavra diz isso, aquilo outro. Não, a palavra não nos ofende. A palavra como luz ilumina. E se a palavra nos ilumina, ela nos convida à conversão. E se nós somos convidados à conversão, é para nossa salvação. Em nome de Jesus, dizia a primeira leitura, toda a salvação nos é dada, é um dom oferecido, mas para recebermos é preciso abertura interior de coração, acolhida do convite à conversão, mudança de vida, transformação da nossa realidade, para que Deus realmente manifeste o seu amor, o amor profundo que tem por cada um de nós. Não tenhamos medo. A palavra nos corrige para a nossa salvação. Tenhamos então a coragem de nos deixar corrigir para entrarmos todos juntos como comunidade na proposta do reino dos céus, na proposta de Deus e na vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.